Insiste Rivaldo, outra vez bola na área. Subiu César, tocou bem. Antônio Carlos, olha a chance. Gol! Antônio Carlos, o zagueirão se mandou. O zagueirão Antônio Carlos, que quase jogou 3 Copas do Mundo, mas sempre na hora H era esquecido. Vamos contar um pouco a respeito desse incrível zagueiro que jogou nos 4 times importantes de São Paulo. Por onde ele passou foi campeão. Vou te fazer uma breve história, contextualizar o começo dele. Que na juventude, ele, por incrível que pareça, começou no Corinthians, mas só se profissionalizou de verdade no São Paulo, onde ganhou protagonismo. Com o Tele Santana, principalmente aquele timaço de São Paulo inesquecível, que a gente tem que falar num programa dedicado ao Tele Santana, esse time histórico do São Paulo. E o Antônio Carlos estava lá, sendo lapidado com outros grandes zagueiros ao lado dele, uma época abençoada do tricolor paulista. E já ganhando muitos títulos, foi dali que ele foi jogar na Espanha, no Albacete, um time pequeno, uma temporada, mas logo depois ele retornou para o Palmeiras, a máquina de 93, outro time inesquecível, esquadrão, que merece também a gente fazer um programa a respeito desse time. Pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, foi campeão, multicampeão, titular. Depois teve um período também curto no futebol japonês, naquele boom do Zico. Vários jogadores da seleção brasileira estavam lá. César Sampaio, Ronaldão, Dunga, Zinho, Leonardo. Foi ali um momento de crescência do futebol japonês. Então o Antônio Carlos foi para lá, ficou pouco tempo e retornou para jogar no Corinthians em 97. Foi campeão. Depois, em 98, foi para Roma. Ali ele se consolidou como um dos grandes zagueiros, fez dupla de zaga com Aldair, simplesmente inesquecível. Foram campeões italianos na temporada 2000-2001, baita feito. Depois ele jogou no Besiktas em 2002, retornou ao Brasil para jogar no Santos, foi campeão, depois jogou no Juventude e retornou para se aposentar no Santos, onde já não aguentava mais. O joelho, as lesões já o impediam de continuar, mas mostrando uma carreira muito importante. E na seleção brasileira ele já teve início ali no início dos anos 90. Só para você ter uma noção, a concorrência era gigantesca. Olha a quantidade de zagueiros: Mauro Galvão, Márcio Santos, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Moser, Aldair, Wilson Gotardo, Adilson Batista, Clebão, Célio Silva. Só alguns nomes dos zagueiros que foram convocados, eram convocados, e ele estava ali brigando por muito tempo. Foi titular absoluto nesse período. O Antônio Carlos não teve muito espaço com o Falcão, mas quando o Parreira assumiu, logo na estreia do Parreira como técnico da seleção brasileira, após a demissão do Falcão no jogo contra a Iugoslávia, ele foi titular ao lado do Márcio Santos. Vitória do Brasil por 3-0. Em 92, ele continuou sendo chamado. Teve um 5-0 no México. Fez dupla de zaga com o Ronaldão, a dupla de zaga do São Paulo. Antônio Carlos e o Ronaldão estavam no São Paulo. E em 93, já no Palmeiras, também foi chamado. Teve a Copa América de 93. Ele foi titular na Copa América de 93 ao lado do Valber, outro jogador fantástico que merece um vídeo. E depois disso, por incrível que pareça, o Antônio Carlos, depois dessa Copa América, não teve mais oportunidade na seleção brasileira. Já era a reta final para a Copa do Mundo de 94, era praticamente o time sendo formado ali pelo Parreira. Ele tinha um temperamento difícil, a gente sabe disso. Tinha ali as confusões dele fora de campo, mas era um líder nato, um zagueiraço. Quando tinha que jogar duro, jogava. Quando tinha que jogar bola também. E a todos, antecipadamente, desejamos boa sorte. E agora, o nome da relação os nomes dos 22 convocados. Atenção. Ricardo Rocha. Moser. Ricardo Gomes. Márcio Santos. E foi assim que em 94, na Copa do Mundo, ele não foi chamado, nem sequer era cogitado assim. A imprensa até teve um burburinho, mas nada absurdo. O Parreira já tinha definido os zagueiros dele. E a gente sabe que tinha chance, porque vários se lesionaram, né? A gente viu que o Aldair não era nem um dos convocados e foi para a Copa do Mundo titular. Foi brilhante, um zagueiro histórico, para mim um dos mais técnicos da história da seleção brasileira. Então o Antônio Carlos talvez pudesse estar ali. E em 98, por incrível que pareça, ele não foi chamado em nenhum jogo pelo Zagallo. E a gente
Já fiz vários vídeos aí mostrando que o Zagallo testou muita gente e mesmo assim o Antônio Carlos não era convocado. Tinha o Gonçalves, o Júnior Baiano. A gente viu que ele tinha o Célio Silva, o André Cruz, um zagueiro bom também. Jogou muito tempo também no futebol europeu, jogou no futebol italiano, jogou no futebol português, no Milan. Porra, só isso, no final dos anos 90. O próprio Aldair também jogou as Olimpíadas. Então eu acho que o Antônio Carlos, dentro das características, tinha condições, principalmente pelo que a gente viu na Copa do Mundo de 98, que o Brasil defensivamente sofreu demais, foi muito exposto, sofreu muitos gols. Uma Copa do Mundo que o Brasil acho que mais levou gols nas últimas, vamos dizer assim. Com certeza eu acho que foi essa de 98 aí. Além da derrota contra a Noruega, resultado péssimo. Júnior Baiano, vai na marcação, chegou, falhou, olha a Noruega, bola batida, gol! É da Noruega! Mostra aí como que o Brasil sofreu defensivamente. Já no período de 98 a 2002, talvez o grande momento do Antônio Carlos no futebol europeu, vestindo a camisa da Roma, ao lado do Aldair, onde jogaram demais, foram campeões italianos contra a Juventus, contra outros times importantes, o Milan, mostrando muita importância, principalmente no título italiano. O Antônio Carlos era titular, jogou praticamente todos os jogos, e a gente sabe que na Europa existe o costume de ter um time para as ligas e tem outro time para as Copas, e o Antônio Carlos jogava na liga italiana. Então, ele com certeza tá ali na história do time, uma figura importante demais. Tem até um jogo muito icônico para você ver a importância e o espírito que o Antônio Carlos tinha contra a Lazio. Confronto histórico que vai muito além do campo e bola. Ele cuspiu na cara do Simeone. Isso aí pro torcedor da Roma é sem palavras nenhuma. Como eu falei, no período de 98, ele não foi para a Copa do Mundo, nem sequer era convocado. Logo após a saída do Zagallo e a chegada do Vanderlei Luxemburgo, ele começou a ser convocado mais uma vez. E logo a sua reestreia foi contra a Iugoslávia, no estádio Castelão, empate por 1-1. O outro também momento importante do Antônio Carlos com a camisa da seleção brasileira foi a Copa América de 99, que ele foi titular, já maduro, experiente. Fez dupla de zaga com o Odivan. Essa daí é inesquecível. O Brasil foi campeão contra o Uruguai, vitória por 3-0. Uruguai, acabou! Acabou! O Brasil é bicampeão da Copa América! 3 para o Brasil! 0 para o Uruguai! Só que na final ele jogou ao lado do João Carlos, outro zagueiro ali do futebol brasileiro, muito importante, se destacando muito. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, em vários momentos ele fazia dupla de zaga com o Aldair, o Vanderlei chamando os dois zagueiros, para você ver a dimensão do que eles estavam jogando no futebol italiano, que era a principal liga naquele momento. Olha o sistema defensivo do Brasil em muitos momentos aí dessa eliminatórias. Era o Dida, Cafu, Aldair, Antônio Carlos e Roberto Carlos. Um sistema defensivo espetacular, mostrando muita força ali. O Cafu, o Antônio Carlos e o Aldair da Roma, mostrando muito entrosamento também. Infelizmente, o Vanderlei caiu por inúmeros problemas ali fora de campo. Assumiu o Emerson Leão e ele acabou perdendo espaço, porque o Leão começou a chamar o Lúcio, o Edmilson, o Roque Júnior, jogadores que estavam ganhando protagonismo naquele período. Jogadores também polivalentes, que jogavam em várias funções. Então, o Antônio Carlos foi deixado de lado. Mais ou menos como o presidente da República tem os seus ministros e sabem muita coisa. Eu, digamos que seria um ministro da seleção brasileira e sei muita coisa. Aí o Emerson Leão teve um período curto na seleção, acabou perdendo a Copa das Confederações 2001 e sendo limado de vez e assumindo o Filipão. E o Filipão, logo no seu primeiro jogo contra o Uruguai, no estádio Centenário, ele chamou o Antônio Carlos, foi titular. O Brasil acabou perdendo por 1-0. Magajanes contra Marcos. São Marcos, será que ele pega? Vamos lá, partiu Magajanes, pé esquerdo, bateu, é gol! Do Uruguai! E esse jogo também marcou
o fim da trajetória do Antônio Carlos com a camisa da seleção brasileira, mas também não foi só ele. O Romário foi o capitão nesse jogo e também a gente sabe que ele foi limado, execrado da seleção pelo Filipão. Os dois, assim, ficou muito evidente que a derrota, vamos dizer, caiu no colo dos dois e não foi para a Copa do Mundo de 2002. Então, fica aqui o registro que o Antônio Carlos bateu na trave 2 vezes. Teve o ciclo de 98, que ele poderia ter sido testado e não foi. Tava jogando bem, foi campeão no Corinthians, depois foi para Roma naquele período de 98 e o Brasil sofreu defensivamente. Em 2002 a gente viu que praticamente ele foi convocado direto, só ali no período com o Emerson Leão, mas depois quando o Filipão assumiu em 2000, pós-Copa das Confederações, o Antônio Carlos foi chamado, mas por um jogo ele foi limado da seleção brasileira. E aí, você acha justo? Você teria levado o Antônio Carlos pelo menos para uma Copa do Mundo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. É um vídeo diferente. Deixa aí também novas sugestões de vídeo que eu vou respondendo, comentando aí ao longo dos dias. Valeu, curta, compartilha, que a gente vem crescendo aí. Tamo junto, hein? Até a próxima. Aí Cafu botou pra frente, posição legal, hein? Posição legal, olha a chance, Antônio Carlos bateu! Gol!